Agradecemos a presença de todos, agradecemos o amável convite que nos foi enviado pelos nossos companheiros de longa data, o Fernando e a Leonor, e procuramos aqui apresentar um tema que é transversal e do conhecimento de todos e do interesse de todos, que é a temática do perdão. Que nós, desde longo tempo, ouvimos falar do perdão, sabemos até citar muitas vezes de cor as passagens do Evangelho, da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vivenciá-lo é, de facto, um desafio acrescido e que, apesar disso, com a revelação dos Espíritos, com a doutrina espírita, com as obras de espíritas médiuns de referência, nós compreendemos melhor a temática e a dinâmica. E, sobretudo, o que ela representa para nós e como devemos tirar o melhor partido desses ensinamentos. E nós podemos citar no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 10, cujo tema principal, Bem-aventurados os misericordiosos, e no capítulo 11, ainda sobre o amor ao próximo. E nós, na história sobre a experiência de Jesus, que recorrentemente falava do perdão aos seus apóstolos e àqueles que se aproximavam para o ouvir, nós encontramos várias referências com detalhes no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier e Ney Lúcio, que na intimidade do lar, em casa de Pedro, Jesus respondia às questões mais candentes, às dúvidas que os apóstolos lhes apresentavam. Entre elas, a maioria reportavam-se aos problemas que eles enfrentavam no dia a dia, na forma como eram tratados e como deviam agir. E muitas das vezes, apesar de todo esse empenho do mestre, havia dificuldades em compreender como é que eles podiam redarguir, retribuir com o bem a alguém que os agredia, que os tratava mal. Portanto, foi uma temática que ficou sempre em aberto e que Jesus foi recomendando ao longo do tempo. É certo que em todos os encontros que Jesus promovia com os apóstolos, com as populações locais que o procuravam, foi sempre perseguido, teve sempre no público os fariseus que o perseguiam, que o escutavam no sentido de lhe colher qualquer deslize que pudessem afrontá-lo, por forma a que o seu poder instituído não estivesse em causa. E, portanto, livrarem-se de todos os incómodos. E, para isso, mesmo recorrendo àquilo a que nós hoje conhecemos tão bem como as fake news, ou as notícias falsas, eram muito recorrentes na época. Com a abertura espiritual, as revelações que as páginas do Livro da Vida registaram relativamente aos últimos momentos que Jesus viveu na Terra, é um período de lições extraordinárias. E aquilo que mais se destaca é a misericórdia divina para os principais protagonistas em torno daquela tragédia. Jesus, como dissemos há pouco, era constantemente perseguido e apupado, e naturalmente que se encontrava acima dessas questiúnculas e da natureza humana. Mas entregou-se ao sacrifício para que no momento derradeiro pudesse dar esse testemunho do perdão. E ele é levado
à presença de Pilatos por incitamento dos fariseus, daqueles que tinham o poder temporal, o poder humano, porque não lhe podiam diretamente instituir-lhe ou submetê-lo à pena de morte. E para que pudessem transferir para terceiros essa decisão, para que não colhessem, não fossem vítimas da sanha da populaça, do seu povo, então endereçaram a Pilatos com a notícia, com a informação de que ele se intitulava rei. Ora, era qualquer criatura à época que assim o fizesse, era tido como uma afronta ao imperador, do imperador romano, da potência dominante. E como tal, eles endereçam Jesus para Pilatos, que era o procurador do imperador na Palestina, e aí ele é submetido não a um julgamento, mas a uma condenação rápida. Mas é muito interessante verificarmos o diálogo que ocorre entre Pilatos e Jesus, em que ele interpela Jesus sobre sobre a informação que lhe tinha chegado. Tu és rei? Tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Ele insistiu. E ele diz-lhe, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, as minhas tropas pelejariam por isso. E é interessante que, na presença de Jesus, este provoca uma reação impactante em Pilatos. E ele, em consciência, sabe que está na presença de uma criatura inofensiva, sem qualquer propósito agressivo, violento, nem a sua doutrina, porque apesar de os relatos não terem registado isso, sabemos agora pelos médiuns de referência que, consultando a história ou o livro da vida, não era a primeira vez que Pilatos ouvia falar de Jesus. Pilatos tinha várias residências distribuídas pela província e de quando em vez entendia para fiscalizar o andamento da política, dos investimentos, deslocava-se para essas regiões e aí habitava durante determinado período de tempo, refazendo-se até da governação e retornava depois a Jerusalém. Numa dessas viagens, ele toma contacto com a mensagem do Mestre através de uma figura que ficou na história exatamente pela dedicação, pelo amor à causa do Mestre. E embora não fosse um apóstolo direto, teve muita influência na disseminação dos valores do bem. Entregou-se a essa missão, amando de Jesus, com muito amor e sacrifício até da própria vida. Zacarias, de seu nome. Zacarias, com outro companheiro de jornada, seu nome João Cleófas, são levados à presença de Pilatos. E o seu entusiasmo era de tal natureza, expuseram com elevação, com nobreza, apresentaram, apesar da singeleza e da pobreza aparente das figuras, diante do procurador, descreveram aquilo que era a natureza, a estrutura da doutrina que pregavam. E impressionaram Pilatos, que os mandou soltar. E este é o primeiro sinal na vida de Pilatos, no contacto com Jesus. E quando ele toma, nesse derradeiro período, a anteceder a sua condenação, ele está num conflito íntimo e apela a uma outra figura que lhe era hierarquicamente superior e estava
com cartas especiais do imperador, que era Públio Lentulus, o nosso Emanuel, que aí se encontrava, e chamam à presença para que ele o ajudasse a decidir o que fazer, para evitar contrariar o poder instituído. E ele assim faz. Convida Públio Lentulus, e Públio Lentulus senta-se e presencia todo o diálogo entre Pilatos e Jesus. Nesta altura, Públio Lentulus já tinha sido beneficiado pelo amor, pelo bem, já que Jesus interviera em determinada altura em favor da sua filha que se encontrava doente e que, especialmente por isso, foram para aquela região na tentativa de recuperar a saúde da sua filha. E, portanto, foi um encontro épico que ele descreve no livro Há 2000 anos e que, dada a diferença da natureza espiritual entre as duas criaturas, ele que era um homem poderoso, falo de Públio Lentulus, e era um mandatário especial do imperador romano para a Palestina, com a missão especial, não só de aquilatar a governação de Pilatos, mas procurar informações a respeito de um profeta famoso que tinha chegado aos seus ouvidos, os seus feitos extraordinários. Vale dizer que o imperador Tibério era uma criatura doente, há largos anos submetido a doença crónica que o prejudicava nas suas funções, que lhe retirava qualidade de vida, e depois de ter sido desiludido pelos deuses de Roma, pelos curandeiros, pelos médicos, e tendo ouvido falar por diversas vezes dos feitos de um determinado profeta na Palestina, ele solicitou a Públio Lentulus que procurasse informação particular no sentido de ver, de ponderarem sobre, primeiro, a veracidade daquilo que se descrevia, segundo, a possibilidade de o trazer à sua presença para lhe curar a sua saúde, os seus problemas de saúde. E Públio Lentulus, voltamos ao palácio de Pilatos, está ali na presença de Jesus e neste diálogo, ainda, Pilatos é chamado à parte pela sua esposa, Cláudia, que lhe adverte: esta noite tive um sonho e o que me disseram é que te evites envolver com este homem. Apesar disso, Pilatos encontrava-se numa luta titânica, porque as aparências não eram aquilo que se passava na retaguarda, na sombra. Pilatos era um homem corrupto, era um homem que estava dominado pelos interesses não só pessoais, interesses materiais, mas que adivinham do intercâmbio com os doutores da lei, os fariseus, os homens dominantes do poder instituído, sobretudo em torno do palácio, do templo de Jerusalém. E, portanto, pela calada, eles estabeleciam negociatas, tinham investimentos, interesses espúrios pelas diversas regiões por onde Pilatos transitava. E, portanto, era um homem que estava nas mãos dos fariseus. Portanto, entre o manter o anonimato e evitar que os fariseus expusessem publicamente ou ao imperador a sua atividade espúria, ou soltar a criatura ou profeta que lhe parecia honestamente que não tinha nada que se lhe apontasse e que tudo era exagero dos fariseus. Públio Lentulus
sequer tem uma palavra em defesa de Jesus. E quando interpelado por Pilatos, ele diz: não tenho qualquer observação a fazer, o seu diálogo está, as suas propostas, a sua observação do caso, está tudo feito, não há nada a apontar. Portanto, tudo legal, tudo correto. E, no último intento, Pilatos lembra-se de colocar o assunto à população, que, entretanto, se acumulara às portas do seu palácio. E é aí que, entre Jesus e Barrabás, aqueles que, a maioria, que se haviam beneficiado das benesses, do amor, das curas de Jesus, acabaram por optar por Barrabás. E é neste contexto que Jesus é então submetido à tragédia, ao sacrifício que nós conhecemos. Numa mensagem derradeira, Pilatos lava as mãos, como que a dizer: fiz tudo o que era possível fazer, dei inclusive a escolher à população o que havia a fazer, a sua opção, e eles escolheram o que entenderam. Esse gesto ficar-lhe-ia marcado por reencarnações sucessivas, já que a sua consciência, ele tinha pleno conhecimento do que estava a ocorrer, não assumiu a sua fraqueza e poderia ter evitado aquela tragédia. Contudo, há outros protagonistas. Quando, na última ceia, com os apóstolos, Jesus tem esta expressão que todos nós conhecemos: aquele que me há de trair, põe neste momento a mão no prato comigo. Conhecemos essa expressão? Muito bem. Ela é profundamente significativa. E a quem se referia? A Judas. Muito bem. Então, com Pedro, na dúvida: amas-me, Pedro? Sim, amo-te, mestre, amo-te. E ele insiste uma segunda vez: amas-me, Pedro? Senhor, amo-te, daria até a vida por ti. Pedro, amas-me? Aí o Pedro começa a ferver, porque Jesus estava a pôr em dúvida a sua palavra e a sua convicção. Mas diz-lhe Jesus: o galo não cantará 3 vezes esta noite e tu negar-me-ás. E assim aconteceu. Quando, no Monte das Oliveiras, Judas aproxima-se de Jesus, dá-lhe o beijo, ele é preso. Entretanto, no rescaldo, alguém que encontra... Afastaram-se, alguém que encontra Pedro e diz: mas tu não pertences também ali ao grupo? Eu não pertenço. Nem sei quem ele é. Mas eu sei que tu pertences. Não, há engano. Ora, este aviso prévio de Jesus a Pedro ficar-lhe-ia marcado indelevelmente até ao fim da sua vida, porque o sentia de facto como uma traição e uma fuga ao compromisso que havia assumido com o Mestre. Mas, então, nós temos vários protagonistas. Vamos recapitular. Judas, que é avisado, que está na iminência de trair o Mestre, mas não faz conta, não dá atenção ao que se passa, à realidade espiritual, porque na sua ingenuidade e de acordo com as Escrituras, o Messias que ele acreditava que era Jesus, mas que as Sagradas Escrituras transformaram no guerreiro que viria para reconquistar a Palestina. Portanto, expulsando a potência dominante. E, dentro deste conceito, ele acreditava convictamente e faz uma negociata com
com os fariseus para que lhe entregassem o mestre. E ele acredita convictamente sob a promessa de que tudo era encenado, por forma a que as populações se reunissem e pudessem, cada um armado com o que tivesse à mão, para expulsar o inimigo. Mas, contrariamente àquilo que era o seu projeto, tudo ruiu naquele momento. E ele deu-se conta que havia sido, de facto, traído pelos fariseus e pôs termo à vida, suicidando-se. Pedro, como dissemos, levou consigo até ao fim da sua vida os efeitos daquela negação. Mas não teve consequências maiores, porque há um detalhe fundamental na vida dos apóstolos, quando ele ressurge, Jesus, a dar testemunho da continuidade da vida, porque, entretanto, todo aquele grupo se havia dispersado, em fuga, com medo de serem presos e chamados, igualmente, ao sacrifício. Mas a aparição de Jesus vem agora reunir de novo o rebanho para dar consecução à tarefa e ao compromisso que haviam assumido. Mas é essa aparição, são as palavras de Jesus de perdão, de compreensão e de misericórdia para com Pedro, que o chama de novo à tarefa. Contudo, no momento derradeiro, em Roma, quando Pedro é preso como cristão e é submetido à pena capital, ele pede que não tinha como ser sacrificado, crucificado como seu mestre, mas solicitava que fosse colocado na cruz, ao contrário, com a cabeça para baixo. O trauma durou-lhe até aí. Tivemos Públio Lentulus, que a cura da sua filha não foi suficiente para, num gesto de humildade, poder evitar a tragédia. Deu mais vazão e importância ao seu orgulho, como patrício, como romano, e, portanto, não se podia submeter, apesar de reconhecer ao profeta um poder que ele não conseguia explicar e que o submeteu, colocando de joelho pela força magnética do seu amor, ele sentia-se diminuído na presença de Jesus, porque na qualidade da figura destacada do poder romano, jamais se submeteria a uma criatura vulgar como era o Nazareno. E, portanto, para ele, não havia qualquer importância dos resultados daquele encontro, da decisão de Pilatos sobre Jesus. E Pilatos, apesar dos esforços e apesar da consciência, não conseguiu ter a hombridade, a nobreza, porque a consciência o acusava, de pôr termo àquela tragédia. Ela consumou-se, sem dúvida, e daí resultaram benefícios inenarráveis. Se apesar de as aparências terrenas serem de facto muito tristes, deprimentes, permitiu que milhares de espíritos, pelo impacto daquele momento e pela transcendência do amor de Jesus, pudessem ser socorridos e encaminhados para os postos de socorro na espiritualidade. Contudo, nesse momento derradeiro, Jesus não se esqueceu de Judas e de Pilatos, porque a sua fraqueza, a sua visão humana das circunstâncias levou-os àquela decisão. E, como tal, solicita aos espíritos que o acompanhavam que o pudessem
atender às necessidades de Judas, resgatando-os das zonas infernais onde se encontrava e para onde se tinha atirado face às circunstâncias. Pilatos continuou ainda durante cerca de 30 a 40 anos na vida terrena, foi recambiado para Roma, pelos relatórios endereçados ao imperador por Públio Lentulus, foi condenado e mais tarde exilado na Áustria, onde havia um destacamento das tropas dos militares romanos. Mas Jesus, antevendo toda a problemática e da envolvência em que as circunstâncias o colocariam, solicita a Zacarias que acompanhe Pilatos até onde for possível, no sentido de lhe deixar notas de reerguimento, já que o objetivo da obra divina é misericordiosa, é de atender às necessidades reais de cada um. E se esta história, esta realidade, estes factos em torno destas figuras, podemos transportá-la para o presente, para as nossas vidas. Pois que vemos que a ação dos espíritos superiores tocam figuras importantes daquela época e em torno de Jesus, não no sentido de evitar a tragédia propriamente dita. Jesus sabia que as circunstâncias daquela época, culturais, religiosas, a política dominante, corrupta, portanto, a ausência de quaisquer direitos humanos, levar-lhe-ia inevitavelmente, salvo exceção rara, que quase não existia, como nós acabamos de perceber. Contudo, os benfeitores espirituais, numa ação misericordiosa e preventiva, tocam determinadas figuras desta ocorrência, no sentido de as salvaguardar da tragédia que se avizinhava. É o que acontece nos dias de hoje. Ora, à beira do precipício das nossas decisões nem sempre corretas e, sobretudo, de natureza moral que está sempre subjacente, os benfeitores espirituais fazem tudo quanto lhes é possível no sentido de nos alertarem para evitarmos tragédias que nos remetem para o ciclo das reencarnações sucessivas durante séculos, para nos reabilitarmos de um momento fugaz na vida a que não demos atenção aos sinais que vinham da espiritualidade superior. Judas, Pedro, que conviveram com Jesus diariamente, que lhe ouviram as palavras, que deram testemunho do seu amor ao Mestre, não puderam, diante dos desafios, não puderam abraçar a sua cruz, as dificuldades da vida terrena face àquilo que era a proposta do Mestre. Embora em conhecimento diametralmente oposto, mas continuam a ser filhos de Deus. O caso de Pilatos e de Públio Lentulus. Esses avisos prévios, esses sinais que ecoam na nossa alma, são avisos que chegam no sentido de evitarmos tragédias. Mas essas tragédias têm que ser travadas, têm que ser evitadas pelo nosso bom senso, pela nossa humildade, pelo reconhecimento do quanto estamos ainda longe da perfeição, do bem. Contudo, nós somos filhos de Deus e nenhum está ao abandono.
Portanto, diria que importa, acima de tudo, perceber esses sinais, que a alma se desdobre em humildade para captar sempre a presença, os sinais, as mensagens daqueles espíritos, dos bons espíritos que nos tutelam e que, em nome do Senhor da vida, vêm ao nosso encontro para salvaguardar o melhor de nós. Compete-nos a nós captar, ponderar e agir em conformidade com esse padrão que é a proposta do Senhor. Então, o perdão é aqui a tónica dominante do nosso trabalho, é um momento épico da nossa existência, já que é a porta que se abre para a reabilitação da criatura. Porque todos nós encontramos-nos a caminho da perfeição, vida após vida. E se neste momento nós somos ainda beneficiários da infinita misericórdia divina, para que, como crianças, saibamos escolher o caminho correto, engrandecendo a nossa vida por forma a moralizarmos-nos, a espiritualizarmos-nos. Em boa verdade, todos nós, um dia, estaremos disponíveis para oferecer a vida em holocausto em favor do bem, entregando a vida a Jesus como testemunho e a coroação desse compromisso. E é para isso que nós nos preparamos, quando um dia formos chamados a dar esse testemunho. Então, nós trouxemos aqui agora um gráfico para percebermos que qualquer má ação causa um impacto na consciência cujas consequências são imensuráveis. Então, sempre que as nossas ações, dependendo da carga negativa, da imoralidade, da invigilância, da incongruência, dos interesses mais orgulhosos e egoístas, ela tem um efeito impactante. Foi o que aconteceu com Judas e mais tarde com Pilatos, porque Zacarias, seguindo-lhe os passos, acabou por oferecer a sua vida por forma a que ele pudesse durar mais algum tempo no plano físico, mas infelizmente acabou por suicidar também. Ora, este é o problema de fundo, o impacto das nossas ações na consciência. E é o ponto básico deste gráfico. Quando se desperta como uma flor na manhã de primavera, a humildade perfuma-nos a alma e permite-nos levantar os olhos para visualizar o horizonte mais longínquo de um programa a que somos chamados a cumprir e que é inevitável. Então, no segundo ponto, nós temos, quando a humildade se estabelece, o reconhecimento da falta, a compreensão é fundamental, não só na qualidade de vítimas, mas também na qualidade de algoz. Na maioria das vezes, nós colocamos no papel de vítima, esquecendo que muitas somos algozes, tiranos, mais ou menos adestrados no exercício do mal. De seguida, o arrependimento. A humildade é a virtude sobreestrutural. É sobre ela que assentam todas as outras, porque é esta que nos coloca ao nível dos nossos semelhantes. E, portanto, a humildade é estrutural na formação do nosso caráter. O arrependimento é o reconhecimento pela falta. E, de seguida, é o desejo de perdão. Do perdão relativamente aos outros,
mas também do auto-perdão. Logo ali no início, nós dissemos que as nossas ações têm um impacto muito forte na consciência. E se muitas das vezes nós falamos do perdão para terceiros, esquecemos-nos de nós mesmos. Não de nos alijarmos de responsabilidades, mas de podermos perceber que no patamar em que nos encontramos é ainda razoável que cometamos erros. E o mais importante nesta fase é que possamos seguir em diante, porque Deus aguarda por nós. E, portanto, o perdão, o reconhecimento, a compreensão, o arrependimento, o perdão são fundamentais para a etapa seguinte, em que a consciência, o espírito já mais conhecedor e consciente, tem o desejo de reparação. Ele sente o desejo de reparação. Então, as consequências das nossas ações não são fruto da tirania divina, mas antes, o meu desejo de reparação, da consciência sobre todas as ocorrências que eu necessito para a minha reabilitação. Depois, o processo de reabilitação, que se realiza em função das minhas necessidades. Estamos a falar de espíritos medianos que, diante das ações cometidas, têm agora o desejo, sentem o desejo da reparação. Isto é, de devolver à vida aquilo que indevidamente à vida retiramos. E depois a reconciliação. A reconciliação connosco, a reconciliação com os nossos adversários, com os nossos irmãos de caminhada e a reconciliação com Deus. E assim nós chegamos ao bem, escalando todas estas etapas e harmonizados com a própria consciência e capazes de prosseguir, seguir em frente para outros compromissos e outras etapas. Aquilo que é fundamental, voltamos a dizer, é que Deus é a misericórdia infinita e absoluta. E, como tal, tudo faz para que nos possamos, enfim, fugir, evitar tudo quanto nos prejudique a ascensão espiritual, a evolução a que estamos irremediavelmente destinados. Então, todos estes factos que ocorreram em torno de Jesus, com as figuras que aqui trouxemos, elas são só bandeiras que sinalizam o percurso da nossa vida. A sua mensagem de fundo é exatamente essa: a infinita misericórdia divina e que tudo se movimenta na espiritualidade para nos evitar dramas que são, muitas das vezes, difíceis de superar, dolorosos, no presente ou no futuro. E, dessa forma, todo o esforço, toda a vigilância, toda a atenção que pudermos empreender, nós sabemos que o esforço no bem vale sempre a pena, porque é para o bem que nós estamos destinados. O mal é tão somente o atalho que nós escolhemos e que não faz parte dos códigos da vida, mas resulta do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, que muitas das vezes não são consentâneas com a proposta do nosso querido Jesus e dos valores da vida. Terminamos a nossa intervenção, a todos envolvendo num abraço, sintam-se individualmente abraçados e em gratidão para com todos, em gratidão com os nossos amigos, em gratidão com os benfeitores espirituais que se encontram entre nós e que naturalmente conjugam todos os esforços no sentido de nos mantermos fiéis e vigilantes com a proposta divina. Bem-ajam, muito obrigado.